Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Renato. Nesse vídeo eu vou fazer uma introdução sobre a linguagem HTML, tá? De uma maneira bem prática e objetiva. Então, esse vídeo é direcionado justamente para quem está iniciando, né? Não tem conhecimento nenhum, né? Eu vou procurar ser mais prático e objetivo possível. Vou explicar um pouco sobre o histórico, né? E da maneira correta de desenvolver o código e os seus padrões. E também falar sobre as tags e as suas principais propriedades. Ok? Tem um segundo vídeo, no qual eu vou fazer uma demonstração na prática, né, como funciona o HTML. Né? Eu vou fazer uma demonstração, né, mostrando a criação do site e fazendo o hiperlink entre as páginas. Tá? Então, não deixe de assistir este vídeo. Ok? Vamos iniciar então. Bom, um pouquinho do histórico aí do HTML, né? Ele é um acrônimo para a expressão Hypertext Markup Language, né? Que significa linguagem de marcação de hipertexto, tá? Ele tem uma origem a partir do SGML, né? E o High Time. É uma linguagem, né, que ela se destina a fazer não só, né, a estruturação do conteúdo, mas a descrição, né, de como ele vai se apresentar, né? Só um detalhe, né? O SGML foi o que deu origem também ao XML. Bom, os pesquisadores, né, no laboratório CERN, liderado pelo Tim Berners-Lee, né, propuseram a primeira versão aí, né, o primeiro padrão da linguagem, já em 89. E aí, em 91, foi publicada a primeira especificação da linguagem. Tá? Hoje, o órgão que controla a questão da padronização da linguagem é o W3C. Inclusive, né, eles têm um site, né, e é dedicado justamente a fazer as publicações, né, com as orientações e atualizações, né, a respeito do assunto. E também tem o site W3 Schools, no qual você consegue estudar um pouco mais, né, sobre os padrões web. Bom, e como que a gente desenvolve, né, o código HTML? A gente tem que imaginar que um documento HTML ele vai ter uma estrutura básica. Ok? Então, ele foi desenvolvido por um grupo de cientistas, né, que queriam compartilhar documentos, né, documentos de pesquisa entre os diversos laboratórios, né, as diversas faculdades, né. A ideia era publicar, né, divulgar os trabalhos acadêmicos, né, para haver uma colaboração, utilizar a internet para ver essa colaboração, tá? Bom, então eles partiram do princípio que o documento ele vai ter que ter um cabeçalho, vai ter que ter o corpo, né? No qual a gente tem essa estrutura básica, né, o mínimo que deve ter, né? Onde você tem o HTML, né? É o que a gente chama de tag, né? Ou etiqueta em inglês, né? Então toda tag que abre, ela tem que fechar, né? Tirando algumas exceções específicas, né? Você tem a abertura da tag e o fechamento, indicando, né, que aqueles elementos que estão contidos ali pertencem ao conjunto, ok? Então, a gente pode ver na primeira linha o HTML, né, dentro da chave, né? E o HTML embaixo, finalizando, ok? Fora isso, a gente tem as duas partes principais, que é o cabeçalho e o corpo do documento, que é delimitado pela tag head e body, respectivamente, né? Então, se a gente fosse representar uma hierarquia, né, das tags, a gente poderia deixar dessa forma, né? Todas as tags estão dentro da tag HTML, certo? Aí dentro do HTML você vai ter principalmente a tag head e a tag body. Dentro do head, né, opcionalmente você pode colocar a tag meta, title, né? Também você pode colocar dentro da tag head
a definição do estilo, pode colocar um script, tá? Um código de programação. Já na tag body é onde você vai construir a apresentação do seu documento, né? Onde você vai colocar os elementos que serão apresentados na página, ok? Então, seja esses elementos texto, imagem ou outro tipo de mídia. Então, se você for criar, por exemplo, um parágrafo, você vai usar a tag P. Se você for utilizar um título, vai ser a tag H1. Tá? Se você for criar algum tipo de lista, né, você pode usar o UL, né? É uma lista não ordenada. Pode ser também o OL, é uma lista numerada. Ok? Temos a tag Center, que ela vai centralizar os elementos. A tag Table, que ela vai criar uma tabela na página. E a tag Form, que ela vai criar o formulário. Tá? Por exemplo, a gente pegando aqui a tag Form, o formulário ele tem seus componentes, né, seus elementos. E a gente chama esses elementos através do comando input type. Aí ele tem um comando que vai colocar uma caixinha de texto, uma caixinha de seleção, ok? E assim por diante. Bom, iniciando aqui, né? Geralmente, né, a etiqueta, né, ou a tag, que a gente chama, ela tem um atributo, né? Olhando o manual, na apostila, minhas referências, você vai encontrar quais são os atributos de cada tag. Então, geralmente, como que você faz a declaração? Você vai chamar a tag e dentro, né, da tag, você vai chamar a propriedade e vai definir o valor, né? Propriedade igual, aí abre aspas duplas, valor, tá? Uma coisa interessante no HTML é que quando você escreve as tags, né? Você pode escrever as tags tanto em letra maiúscula como minúscula. Ele não faz diferenciação, ok? Porém, por padrão, né? Uma convenção entre os programadores, o pessoal desenvolve o código utilizando letras minúsculas. Tá? Nesse exemplo desse trecho de código, nós podemos ver aqui, ó, que a tag body foi chamada propriedade de BG_color, tá? Que vai ser a cor de fundo do corpo do documento. E ela está definida como a cor azul. Então, as cores você pode chamar ela pelo nome ou pelo código. Nós temos o código hexadecimal, temos também o código RGB, tá? Ou pode ser chamado pelo nome. Outra propriedade que está sendo chamada ali é a propriedade text, que vai definir a cor padrão do texto, ok? Então, a fonte vai ter a cor branca. Continuando, o primeiro parágrafo, nós temos aqui, né, tag P, colocamos o texto e fechamos a tag P. Vai definir o parágrafo. Finalizamos o documento, ok? É bem simples, né? Mas tem que tomar cuidado com os padrões, né? Toda tag que abre, ela tem que fechar. Vamos continuar, né? Então aqui nós temos o print, né, do resultado de como ficaria essa tag, ok? Avançando um pouquinho mais, né, nós temos aqui o padrão do XHTML, tá? Esse daqui é dos modelos, né? Seguido dos padrões web, ok? Mas atualmente, né, o pessoal está utilizando o padrão do HTML5, que é muito mais simples, tá? No outro vídeo, né, que eu vou fazer demonstração prática, aí eu vou mostrar para vocês como que é esse HTML5, tá? É bem mais simples do que esse exemplo que a gente tem aqui, ok? Bom, a gente pode ver, temos a tag título, né? A tag do título que vai definir, né, o texto que vai aparecer na parte de cima, lá naquela barrinha do título, né? Essa é a minha página. Depois, nós temos um texto, tá? E um segundo texto que vai ficar em negrito.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a tag head. Essa tag é a tag do cabeçalho. Então, é uma tag onde você vai colocar algumas informações ou especificações sobre o documento, tá? É, então, essas especificações, algumas são obrigatórias e outras não, né? Por exemplo, né, se o seu documento ele tiver alguma programação, algum script associado a ele, é o momento onde você vai declarar, né, que existe o código-fonte, vai fazer o hyperlink. Se houver uma folha de estilo conhecida como CSS, é onde você também vai fazer a declaração. Tá? Para você ter uma ideia, é possível, inclusive, configurar, né, o idioma padrão ou configurar redirecionamento da página, palavras-chave com relação ao conteúdo da página, né, e a atualização da página, o tempo de atualização da página. Então, é bastante extenso, né, que a gente pode trabalhar aqui dentro do Tag Head. Nós temos a tag meta, como eu já comentei, ela pode ser utilizada para o site de busca, você pode configurar palavras-chave, né, para facilitar os buscadores encontrar o conteúdo da sua página. Temos na tag meta, né, nós temos a propriedade, né, name, onde você vai colocar lá, né, o nome, depois o conteúdo com a descrição, né, conteúdo do site. Podemos colocar também a palavra-chave, tá? Meta name, keywords, né? Aí vem a sequência de palavras-chave. Essa tag meta, ela não é obrigatória, tá? Mas, porém, se você utilizar a tag meta, name, palavras-chave, né? Keywords, vai facilitar bastante a busca, né? Pelos motores de busca. Aqui é para definir quem é o autor, né? Somente da página. Aqui é a definição do idioma padrão, tá? Mas tem maneiras diferentes de fazer isso. E aqui, onde a gente tem a descrição, né, com a definição, a atualização e redirecionamento. Na tag do título, title, né, ele vai definir o texto, vai aparecer lá na barra de título do documento. Tá? Não é obrigatório você definir isso. Tag body, como já foi comentado e demonstrado, é onde justamente você vai desenvolver todo o conteúdo, né? É onde vai ser apresentado os elementos, né? Seja texto, imagem ou outro tipo de mídia. E a tag body ela tem, né, as suas propriedades. Tá? Você pode chamar o BG Color quando você quiser determinar a cor de fundo, o link, né, para determinar a cor do link que vai aparecer na página. O link determina a cor que aparecerá, né, quando o link for clicado. O V-link determina a cor, né, do link, né, após ser clicado. E o background é quando você quiser colocar uma imagem de fundo, né, você vai utilizar essa propriedade. Ok? Ó, relembrando, no outro vídeo prático, né, eu vou colocar exemplos utilizando essas propriedades. Então, não deixe de ver este vídeo. E nós temos aqui a propriedade left margin, top margin, margin height, margin width, né? Então, se refere à margem esquerda, cima, né? À direita, largura, né? A altura. Tá? Muitos elementos do HTML, ele tem, né, a propriedade margem, e aí você pode definir, né, qual é a margem da esquerda, da parte de cima, né, da parte de baixo, direita, ok?
Bom, agora a gente vai falar sobre a tag P, que é muito utilizado justamente para criar o parágrafo. Ela tem a propriedade align e ela pode assumir os valores left, justify, center e right, né? De acordo com a descrição aí, né? A esquerda, justificado, centralizado e direito. A tag fonte, né? É utilizado para definir a especificação da fonte, vai ser utilizado na página. Okay? Hoje, né, utilizamos de uma maneira diferente, porém é importante aprender. Aí dentro da tag fonte você tem a propriedade face, color e size, né, no qual, né, respectivamente, você vai definir o tipo da fonte, a cor, né, dessa fonte, desse texto, e o tamanho dele, né, sendo que a especificação aí, né, vai variando de 1 a 7. Ainda falando sobre texto, né, todo o texto que estiver envolvido entre a tag D, ele vai colocar o estilo de negrito. Se for a tag I, ele vai ser itálico. Se for U, é sublinhado. E sub, ele vai ser aquele texto sobrescrito. Okay? E sub, ele vai ser o texto subscrito. Temos a tag big, tá? Uma tag antiga, aqui, ó, vai aumentar o tamanho da fonte. Temos também a tag small. E temos uma tag muito interessante também, a tag TT. Aplica um espaçamento regular ao texto. Tá? É, vai dar aquele efeito semelhante a uma máquina de escrever, né? O texto. Ok? Outra tag muito utilizada para inserir a imagem na página, a tag IMG SRC. Tá? Muito importante. A maneira correta, né, de você criar essa tag é indicando o nome do arquivo de imagem que vai ser aberto. Se essa imagem estiver em uma subpasta, você vai indicar lá o nome da pasta barra nome da imagem. Muita atenção, né, com relação também à extensão do arquivo. É necessário colocar a extensão do arquivo. Né? No caso aqui, é um arquivo JPG, imagem.jpg. Não pode ser omitida a extensão. Caso contrário, muito provavelmente não vai aparecer a imagem, né, na página. Com relação, né, à tag IMG, nós podemos definir, né, a especificação das medidas, né, da largura, da altura, a borda, do alinhamento. Eu recomendo não fazer alterações em relação à largura e altura. Né? O ideal mesmo é que você edite a imagem do tamanho adequado, do tamanho que você realmente necessita. Porque quando você modifica essa propriedade, é uma propriedade só de apresentação. Né? Se você quer ter uma imagem menor, e você acha que ficou grande, você alterar a largura, a altura, na prática você só vai estar alterando, né, a apresentação desse arquivo. Né? O arquivo vai continuar grande internamente. E você pode até acabar perdendo um pouquinho de desempenho também na hora de carregar o site. Outros atributos, né? Top, middle, bottom e alt. Né? Sendo que o top, middle e bottom refere ao alinhamento do texto em relação à imagem. E o alt é a tag que você vai utilizar quando você quiser colocar um texto alternativo. Sabe aquele texto da dica, né? Quando você coloca o cursor sobre uma imagem e aparece uma dica. Então, né, você utiliza a tag alt para aparecer esse texto, né? Configurar esse texto. Como a gente está falando sobre mídia, né? Sobre a imagem, nós temos também o som, possibilidade de colocar som também, né? Então a gente pode usar a tag embed src
e VG Saúde SRC, tá? Nos exemplos que nós temos aqui, né? Primeiro exemplo, ele vai colocar lá no áudio e ele vai repetir a música uma vez, ok? Propriedade loop, a quantidade de vezes que ele vai tocar. E aqui a gente finaliza, né, esse vídeo básico sobre HTML. Claro que tem muito mais coisa para a gente estudar, né? Mas a ideia é que seja um vídeo introdutório, tá? Básico, e a partir daí, né, é importante que vocês se aprofundem no estudo, ok? Então, o próprio site de referência tem bastante exemplo, inclusive no site, né, do W3 School, ele tem ferramentas no qual você consegue testar o código online, em tempo real, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Por favor, né, não deixe de assistir o outro vídeo no qual eu faço a demonstração criando uma página, a primeira página web, tá? E se tiver alguma dúvida, depois é só entrar em contato comigo, né? Até mais.